Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Vamos com mais assuntos nessa manhã, né, Renata? Isso mesmo, olha só, vamos dar uma quebrada aí, a gente falou de imposto de renda, arrecadação, receita municipal, vamos dar uma relaxada, uma respirada, mudar o foco do assunto e vamos falar sobre educação ambiental, vamos falar sobre um coletivo que está há uma década praticamente aí em atividade, que é o coletivo Educador Municipal. E ele atua com atividades de formação, de educação ambiental, articula uma rede de educadores que atuam em 29 municípios da região pela Bacia do Paraná 3. E quem vai conversar aqui com a gente, quem vai esclarecer para você, ouvinte, é o João Paulo. Ele é gestor, um dos gestores, né, João? Exatamente. Do coletivo Educador. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. João, conta para nós o que é o coletivo. Vamos compartilhar com os ouvintes aí essa trajetória bastante interessante. Tá. O coletivo Educador Municipal, ele compreende uma política pública nacional que nasce com a estruturação da educação ambiental no Brasil inteiro. A ideia de coletivo são ideias de redes que se articulam entre instituições para proporem ações, atividades e organização no sentido da educação ambiental. Em Foz do Iguaçu, não obstante, a caminhada da educação ambiental começa ainda na década de 80 e vem construindo uma caminhada muito longa nesse sentido. Depois com a construção do CEAI, que é o Centro de Educação Ambiental do Iguaçu, que hoje fica no Bosque Guarani. E aí essa caminhada articula-se a partir, então, de 2003, com essa nova reestruturação das políticas ambientais, de educação ambiental. E aí nós chegamos, então, o que nós chamamos de coletivos educadores. Lá atrás começou, então, um movimento junto a Itaipu e as instituições que queriam movimentar a educação ambiental, um coletivo da Bacia do Paraná 3. O que é a Bacia do Paraná 3? São 29 municípios que compõem essa área, inclusive de influência ao Lago de Itaipu. E aí o coletivo de Foz, de Educação Ambiental de Foz, surgiu, então, juntamente com a Escola Parque do Parque Nacional do Iguaçu, a UniOeste, a Prefeitura Municipal e outras instituições parceiras que foram se agregando. Hoje o coletivo conta com mais de 20 instituições de ensino superior, empresas, enfim, sociedade civil organizada. E aí a gente conta com a participação de, às vezes nas nossas reuniões ou bimestrais, assim, informações, com mais de 30 pessoas que se articulam e se organizam para construir um processo educativo na cidade. Então, o coletivo é como se fosse um processo de união de pessoas em prol da educação ambiental. Cada uma na sua instituição, às vezes, organiza os processos educadores da educação ambiental e também no macro nós os articulamos. Por exemplo, hoje nós temos 3 processos em andamentos muito fortes, que é a construção da política municipal de educação ambiental. Então nós estamos hoje construindo um processo que levará a cidade a ter uma política municipal de educação ambiental, que é um processo muito importante para nós, visto que nós já temos uma política nacional e estadual de educação ambiental. Nós estamos levando o FEA, que é a formação de educadores ambientais. Nós abrimos uma turma com 50 pessoas, 50 alunos. Agora em 2019? Nós abrimos no final de 2018, em novembro, que nós tivemos o primeiro módulo do FEA. Então ele conta com a formação de pessoas para a educação ambiental no município de Foz do Iguaçu. Em tempos difíceis de articulação com a educação ambiental, a extinção do órgão gestor, vários processos acontecendo em nível nacional, é um pouco um trabalho de resiliência, né? Até de construção de uma resistência para a educação ambiental na base do país. E aí a gente tem feito esse processo formativo que dura 2 anos. Serão 2 anos formando os cidadãos dessa cidade de Foz do Iguaçu para que sejam futuros educadores e constituam comunidades de aprendizagens e aí por diante. Esses educadores que serão, né, que vão finalizar essa formação aí, eles vão atuar diretamente como, João? Tá. Então, o primeiro processo interessante do FEA, que é a formação de educadores ambientais, é cada um e cada uma dos participantes, eles constroem comunidades de aprendizagem. O que é isso?
Por exemplo, eu sou um dos participantes do FEA e quero formar uma comunidade de aprendizagem com os radialistas e apresentadores da Rádio Clube. Serão multiplicadores. Isso. Então, uma vez que eles aprendem todos os módulos lá, eles voltam para a base, que são essas comunidades aprendentes, e replicam esses saberes, multiplicam esses saberes aprendidos, constituindo então assim novos multiplicadores e a partir disso um processo de rede de educação ambiental, né? Orgânico, né? Orgânico, Que é muito literalmente. Ô, João, além da formação, que outras atividades que o Coletivo Educador realiza na cidade, sejam permanentes ou episódicas? Pronto. Nós temos um hábito contínuo de trabalhar e articular-se em datas simbólicas para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Por exemplo, eu vou começar de trás para frente para a gente terminar na água. O Dia da Árvore, a Semana do Meio Ambiente e também agora nós temos então o Dia da Água, né? Que é dia 22 de Dia março. 22 de março. E nós, enquanto Coletivo Educador, já estamos na segunda edição da realização do Fórum Municipal Água é Saúde, que vai acontecer agora no dia 20 na Fundação Cultural, às 19 horas. Então, assim, não é que essas datas, que são um pouco mercantilistas às vezes e um pouco celebradas de maneiras adequadas, exercem uma influência sobre o coletivo. Mas senão a gente se aproveita desse momento que a maioria das pessoas param para falar dessas temáticas e cria processos educativos a partir dessas datas. Como, por exemplo, construir um fórum. Que não vai ser só isso. O coletivo, nessa Semana da Água, vai ajudar na organização de uma oficina de recuperação de nascentes e o Fórum da Água em si, e aí outras atividades que as próprias instituições estão fazendo pela a Semana da Água. Então, assim, as nossas atividades são continuamente ligadas a essas datas específicas, mas não só. Nós nos reunimos com reuniões de articulação e de acompanhamento das ações, mas também com processos formativos para o próprio coletivo. Nós temos 2 formações anuais para o coletivo, de um dia inteiro, e a gente leva então o processo de formar aquelas instituições que já estão como partes do nosso coletivo. João, essa conscientização é extremamente importante, né? Ainda mais nesse momento não, mas acho que uma geração inteira, né? Ela precisa ter essa construção sobre a valorização do meio ambiente, a preservação, a importância disso, né? E aí, quando a pessoa ela tem interesse, mas ela ainda não está inserida nesse contexto, e acontece, por exemplo, um fórum, né? Um evento que vai privilegiar esse debate, vai dar voz e vai colocar um holofote em cima da questão da água regional, acredito que num aspecto também maior. Como que ela faz para participar ou para integrar quem está interessado em contribuir? Como que o munícipe pode fazer parte desse coletivo? Então vamos lá. Então o primeiro convite então que eu deixo para como um primeiro contato é que as pessoas participem então do Fórum da Água. Qual vai ser o tema desse ano já? Sobre insegurança hídrica. E aí explica o tema. Nós estamos passando por um processo de insegurança hídrica a nível nacional e que se amplia com o rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho. Então como é que a gente fala de segurança ou insegurança hídrica para além da temática de barragens? Como é que a gente fala de segurança hídrica na temática dos agrotóxicos, na temática do acesso à água? Então, a insegurança hídrica ou segurança hídrica tem a ver muito mais com barragens e a gente quer ampliar esse debate para toda a população de Foz do Iguaçu. Porque a gente tem essa imagem que a Itaipu é uma barragem, mas é uma das mais seguras. Mas, além disso, qual é a insegurança hídrica que nós temos no nosso município, né? Os alagamentos e tudo mais. Até mesmo o descarte de resíduos. O descarte de resíduos, isso é um processo muito forte para a questão da insegurança hídrica. E o coletivo é uma instituição literalmente aberta para todos e todas que queiram estar, conhecer, acompanhar. Nós temos feito convites contínuos a partir das nossas redes sociais, que hoje em dia é o caminho do convite, do encontro com as pessoas. Nós temos a nossa página no Facebook, Coletivo Educador de Foz, mas também a gente visa publicar continuamente as nossas ações a partir da mídia. Então a gente tem mandado os releases para a imprensa, para os jornais. A Gazeta tem publicado continuamente matérias sobre o coletivo, para as rádios, enfim. Então, uma das formas de participar é
acompanhar as reuniões formativas do coletivo. Porque às vezes a gente chega no coletivo, como eu cheguei há 4 anos atrás, sem a conhecimento maior sobre o que é um coletivo, as ações, Sem sobre o que entender faz. direito, né? Eu cheguei lá atrás com uma ideia, fui muito bem acolhido, por sinal, e a partir desse acolhimento, eu fui me formando como educador ambiental. E aí a gente não precisa querer estar pronto para chegar no coletivo. A ideia de coletivo é justamente todo mundo se ajuda num processo de aprendizagem. Então não precisa ter medo, não precisa achar que nós temos essa cara um pouco Ninguém morde. rabugenta. Às vezes o que nos deixa rabugento é os processos complicados do dia a dia, mas não é pelo processo educativo. Ô João, falando em rabugento, um assunto que não é rabugento, mas que tem muitos rabugentos de olho. É essencial esse tema que vocês trazem no Fórum de Água, muito relevante, né, que vai tratar sobre segurança e insegurança hídrica. E a gente não pode tocar nesse assunto sem lembrar que estamos sobre o aquífero Guarani, né, que grandes companhias internacionais, governos, né, olham como um manancial, uma reserva estratégica, né, desse recurso tão valioso que é vida, segundo vocês, que é a água, né? Vai ter alguma abordagem durante o fórum em relação a isso? Falando no contexto mais político mesmo, de defesa, de valorização do aquífero Guarani aqui da região? Certamente o fórum vai ter 3 debatedores. 2, o Dr. Roberto, que é médico, o Gustavo, que é professor da Unila e reitor atual, e a Yaná, que vem do MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem. Certamente esse tema do aquífero vai ser tocado, porque a gente fala também de segurança hídrica a partir das águas subterrâneas do nosso país. É fato que o aquífero é um tema que custa muito caro para todos nós, inclusive porque na nossa região a exploração do aquífero é muito grande e pouco dialogado sobre essa exploração de água. Pouco fiscalizado também da forma que é feito. Porque quando fala do aquífero Guarani parece uma coisa do futuro, que ninguém usa essa água hoje, mas já está sendo usada, né? Vocês tocam num tema muito sensível para mim e eu evito não pisar nessas celeumas, mas já que tem que falar... Só uma triscadinha. A minha opinião pessoal é que nós temos hoje, pessoal, e aí não falo enquanto coletivo, abro esse parêntese. Nós temos hoje no Brasil e na nossa região principalmente a quebra, inclusive, de uma noção internacional e do direito sobre as águas transfronteiriças, né? O aquífero Guarani é um processo que é multinacional. O aquífero compreende vários países e quando a gente explora a água de um lado de um dos países sem ter o mínimo de acordo e diálogo entre os outros países, nós estamos rompendo, inclusive, o direito internacional e várias outras perspectivas. O aquífero Guarani explorado hoje na nossa cidade, ele tem passado por autorizações outorgas que nós não sabemos como. Isso é o fato. E essa é uma das fiscalizações que eu tenho tentado fazer desde que, há 6 anos atrás, com uma luta contínua de saber por que, como as pessoas vendem uma água que se renova a cada 30 minutos sem uso de produtos químicos e vendem isso como um processo turístico. Enfim, é uma das coisas. Então, falar de segurança hídrica é falar como garantir água para toda a população no futuro sem que poucos explorem e muitos não tenham acesso a ela, né? Então isso é muito importante. Explorar água turisticamente hoje é legal, tem um sentido. Agora, no futuro próximo, isso pode gerar um grande déficit para nós. João Paulo, voltando a falar então sobre o coletivo, Vamos. Vocês apontam como 2 desafios, né? A construção da política pública municipal de educação ambiental e para garantir que esse plano seja implementado. Que fase que está o desenvolvimento desse projeto? Como é que é? Vamos entrar nesse assunto, A que é bastante construção da interessante. política, ela teve 3 etapas na cidade e está desde o ano retrasado caminhando, 2017. Nós primeiro nos formamos enquanto coletivos sobre como construir uma política de educação ambiental. Obviamente, nós temos a noção de política pública que é feita de gabinete. Sai de um gabinete de um gestor ou de alguém do legislativo, vai para a pauta, é aprovada sem o mínimo de discussão pública. O nosso debate nós não queremos nada pronto. Nós vamos partir do zero com a população e construir algo que é nosso e não
de uma área. Participativo, Participativo, exatamente. E aí a gente fez o seguinte: criamos uma metodologia própria, porque não existe metodologia para criar políticas públicas de educação ambiental. Que foi? A primeira etapa foi realizar 82 entrevistas nas microbacias da nossa região. Então nós realizamos 82 entrevistas pessoalmente, dividindo entre as microbacias da nossa cidade. Em Foz, isso. Em Quando Foz. você fala Foz. região, Região de limite Foz do Iguaçu. Isso. E essas entrevistas foram importantes para acessar a população de uma maneira direta. O N da pesquisa, a métrica Essas 82 Das pessoas pessoas são pessoas aleatórias de grupos que nós aleatórios. fomos nas casas, batemos aleatoriamente para ter informações, para gerar uma pesquisa com confiabilidade, né? Depois dessa pesquisa que foi no porta a porta, face a face, nós tivemos uma abertura de uma pesquisa online, um questionário online que ainda está aberto para a população responder, se quiser. Acessem a página do Coletivo Educador, lá tem o formulário de pesquisa. E a terceira etapa, que já aconteceu também, são oficinas de cartografia social. Foram 6 oficinas de cartografia social que ficaram espalhadas em 6 pontos da cidade que nós fizemos e acolhemos representantes de todas as regiões, os bairros, as micro-regiões da cidade. E com isso nós fizemos um estado da arte sobre a cidade, sobre como as pessoas percebem socioambientalmente a cidade, quais são os desafios, quais são os problemas, quais são os conflitos ambientais, como elas veem a educação ambiental, o que elas querem da educação ambiental, se elas querem ajudar na educação ambiental. E isso está virando um livro. Nós estamos até amanhã no processo literalmente corrido de terminar uma publicação que deve ser rodada no próximo mês já, sobre como foi todo esse processo de educação ambiental e um pouco do que pode virar a política municipal de educação ambiental. Ô, E João, essa- ui, perdão, pode. E essa percepção de uma região para outra muda muito? Muda, porque as pessoas também mudam a forma de ver a cidade, né? A necessidade, por exemplo, uma é a árvore, outra é a água, É. como é que funciona? Hoje nós temos 5, que eu não vou lembrar todos, a minha cabeça, com perdão, tá um pouco bagunçada do livro ainda, mas nós tivemos alguns pontos importantes que foram citados como problemas ambientais na cidade. Um dos primeiros é a questão do lixo, do resíduo. E aí isso tem a ver com vários responsáveis, né? Nós descartamos errado, a coleta demorou seletiva a acontecer na cidade, mas agora está acontecendo. Enfim, isso é um processo. O segundo é a poluição do ar, a poluição das águas, as queimadas. Olha, eu vou lembrar 5. E a quinta, que na verdade não é quinta, é a segunda maior problema relatado pela população, é o abandono e maltrato de animais. Olha que interessante. Para nós foi um pouco surpreendente esse relato do abandono e maltrato de animais. Então a gente percebe como isso é um problema também ambiental e social. E a população relata isso muito intensamente. Foram mais de 180 pessoas que relataram isso como um problema na cidade. Ô João, quando você fala, você numera esse desafio que vocês estão trabalhando na construção desse plano, essa política municipal de educação ambiental, que é fundamental, mas o que a gente percebe é que todas as políticas municipais, estaduais e nacionais, elas, a construção dela é difícil, mas ela se realiza, ela se materializa, né, com maior ou menor participação, com mais qualidade ou menos qualidade, mas ela acontece. A implementação dessa política é que é o grande desafio em todas as áreas, né? No meio ambiente não deve ser diferente. Não é. Aqui em Foz, vocês têm a vantagem, imagino eu, que estão realizando essa política de educação ambiental já com um fundo municipal de meio ambiente criado e instituído, inclusive com garantias de transferências de recursos relacionados ao contrato de longo prazo, de muito longo prazo, de muitos valores envolvidos entre a Prefeitura e a Sanepar. Ou seja, teoricamente esse fundo deve estar abastecido de recursos, né? Vocês têm dialogado como que vai ser essa relação entre a política, as práticas que vocês querem adotar e os projetos que estarão representados nessa política com os recursos do Fundo Municipal? Quanto que é o dinheiro destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente hoje? Eu vou pedir perdão pela resposta vaga, mas eu vou tentar me fazer entender. Primeiro ponto é que, acompanhado dessa política, nós
vamos lançar um programa de aplicação da política. A política é uma lei, é um papel fechado. Acompanhado dele, nós temos então o programa que vai construir as ações e um comitê gestor, obviamente, dessa política que vão gerir tudo isso na cidade, acompanhando a sociedade civil, governos e tudo mais. Mas, para além disso, o que eu posso te dizer hoje, no vago conhecimento desse processo da questão dos fundos, hoje, por exemplo, o único acesso de recursos que a educação ambiental tem é por meio de um convênio que é feito com a Itaipu e o convênio dos municípios lindeiros, que é um convênio que às vezes acontece a cada 2 anos e a gente consegue captar um pouquinho de recurso, que é da onde está saindo dinheiro para publicar o livro, que é da onde está saindo dinheiro para a gente continuar o FE e tudo mais. Não envolve recursos da Prefeitura de Foz. Envolve algumas contrapartidas, é verdade. A cessão de pessoas, de local, de materiais, tudo. São contrapartidas esse processo, na verdade, né? Eu digo na espécie de dinheiro físico, não. A questão do fundo, o acesso a esses recursos, eu não tenho essa informação hoje para lhe dar. Mas eu sei que, apesar de parecer disponíveis, alguns dinheiros ou recursos desses fundos têm uma complexidade. E aí o nosso país é uma burocracia mais complexa do que parece para acessar esses recursos. Primeiro porque o coletivo é uma rede. E como rede não tem uma ideia de coletividade, não tem CNPJ, não tem processos que nos permitam alguns acessos a recursos. Mas é lógico que com o andamento da política e a aplicação do programa, nós vamos ter que criar mecanismos, óbvio, para acessar recursos e outros processos editais parecidos com esses, para que a gente possa ter sustentabilidade nesse sentido de uma política, né? João, com relação à obra, né, a essa pesquisa que vocês realizaram com a população, eu fiquei curiosa para saber qual é o perfil da população iguaçuense com relação à consciência ambiental. Vocês traçaram, tem essa análise também na obra? Posso errar tentando acertar, mas o livro vai poder fazer essa análise melhor do que eu, fazendo uma síntese pessoal. Mas o grande perfil da população é uma análise rasa e pessoal, que às vezes nós terceirizamos as responsabilidades ambientais. O que eu quero dizer com isso? A pesquisa identifica muito fortemente que as pessoas dizem que a responsabilidade de cuidar do meio ambiente é dos órgãos públicos, e não só municipal, mas todas as esferas. E se esquecem de botar-se como parte da construção do cuidado com o meio ambiente. Então é muito pouco comum na pesquisa você perceber como perfil essa questão de que as pessoas destinam que a responsabilidade de vários processos do meio ambiente, como a questão do resíduo, a questão do cuidado com a poluição sonora. Então, não é uma questão de consciência. As pessoas acham que não é conscientizar o outro para não fazer barulho com a poluição sonora. Senão ela acha que é a polícia que tem que ir gastar gasolina, sair de casa, ir lá e bater na porta da pessoa e dizer abaixa o volume. Então, é verdade que é difícil conscientizar pessoas. Mas nosso papel é que a gente consiga fazer com que a consciência socioambiental, política, ética se expanda, né? E aí a gente acabe deixando de terceirizar aquilo que a gente pode fazer pessoalmente, né? Destinar o nosso lixo corretamente, conversar num diálogo sadio com o vizinho. Enfim, tô dizendo isso porque é fato que nenhum órgão público consegue fiscalizar todo mundo que queima uma folha no fundo do quintal. É ilógico pensar que conseguiríamos fazer isso. João, o cidadão tem que fazer tudo isso, mas também tem que cobrar o poder público pelas grandes políticas, né, que devem acontecer. Exato. Tanto em nível municipal, estadual e nacional. A gente está num papo muito interessante e muito importante, que é essa questão do meio ambiente, interessa muito a toda a sociedade, não só a presente como as futuras gerações, mas o nosso tempo é curto, a gente queria que você deixasse o endereço na internet, um telefone, uma forma das pessoas se inscreverem para participar do Fórum Água é Saúde. Tá. Então, termino dizendo que o convite é para que todos façam a sua parte junto com os órgãos públicos
E quero dizer que a página do Facebook do coletivo é Coletivo Educador de Foz do Iguaçu. Acessem aí no Facebook. Para além disso, o Fórum Água e Saúde também tem um formulário de inscrição, só que é complexo a descrição do site. Mas no Face No Face está. Então acessem por aí. Será no dia 20 de março agora, na Fundação Cultural, às 19 horas. O fórum vai ser muito importante para os debates. Aberto ao público. Aberto ao público, estão todos convidados. E aí, se interessarem, todas as nossas ações e atividades do Coletivo Educador estão e aparecem na nossa página, nas nossas redes sociais. Então busquem, entrem em contato também conosco, somos vários gestores, eu, o João Paulo, a Rosani, a Rose Barques, que está na Secretaria de Meio Ambiente, o Kleber, na Sanepar, outras pessoas da sociedade civil, Núcleo Regional de Educação, e aí a gente pode construir junto. Isso é importante, entender que nós todos podemos fazer a nossa parte, e o coletivo está aqui para isso, de forma voluntária, integral, orgânica, a ajudar a construir alternativas para o nosso município. Isso aí, muito obrigado, João Obrigado Paulo. a vocês. O coletivo educador é igual coletivo do transporte coletivo mesmo, né? Sempre cabe mais um, né? Sempre cabem muitas pessoas. Fiquem à vontade para chegar, é isso, Moa?